Aleluia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, o Senhor possa encontrar em mim fé, perseverança, continuamente clamando e orando, porque eu creio em Ti. Amém. Amém? Nós estamos falando sobre agradar a Deus e buscar a Deus. E nós falamos dos passos cristãos. Quem praticou aí como que é? Aí, confiança e obediência. Amém? Nossa vida cristã tem que ser uma contínuo caminhar de confiança em Deus, confiança na palavra, e depois o passo de obediência. Nós esperamos, como ministros, como servos do Senhor, ao ministrar a palavra, que ela produza em você uma semente para a transformação. Assim, Jesus também deseja que cada momento que você está escutando a palavra, recebendo dessa palavra viva, palavra eficaz, a palavra que transforma, ela produza frutos. Tanto que no início desta pregação, no início dessas pregações, eu li o trecho de João Batista. E João Batista deu uma palavra dura para as pessoas. Falou assim: o reino de Deus está próximo. Vocês, ele chamou, as pessoas que estavam perto dele, raça de víboras, né? Onde está aí o arrependimento de vocês? Mostrem frutos de arrependimento. Porque as pessoas vinham a João, mas continuavam com a vida igual. Não havia transformação. E algumas pessoas foram tocadas e perguntavam a João: o que devo fazer? E essa pergunta que nós queremos que você guarde: o que devo fazer? O que eu preciso mudar? E como eu vejo essa transformação ocorrendo em minha vida? Pelos frutos. A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo. São frutos, são atitudes, são mudanças, são aquelas coisas que você está vendo que está acontecendo na sua vida pela sua decisão de servir ao Senhor, de confiar no Senhor, de obedecer ao Senhor. Os frutos de justiça, de paz, os frutos de amor, de benignidade, de bondade, de fidelidade. É interessante quando Jesus, ele foi mais duro do que as leis de Moisés. Nas leis de Moisés, é interessante que
o povo deveria repetir, era uma forma de entender, de conhecer aquilo que Deus queria. Eles repetiam, então haviam os escribas que escreviam as leis e os fariseus que pronunciavam a lei diariamente, constantemente. Todo ajuntamento, o fariseu ia ali e faziam que as pessoas repetissem, porque muitas delas não sabiam ler e escrever, poucos sabiam. E havia um dos momentos que quando eles se reuniam e eles deveriam repetir tudo aquilo que era maldição. Não adulterarás, o povo repetia, é maldição. Não roubarás, é maldição. Não honrar o pai e mãe, é maldição. Ou ter relações sexuais ilícitas com animais, com parentes, com mãe, é maldição. Ou usurpar o próximo, é maldição. Você entende? As pessoas tinham uma consciência daquilo que é errado. Hoje, como nós falamos no início, nós damos um jeitinho. Deus me ama. Um conceito que muitas pessoas dizem, se Deus me ama, não vai se importar que eu faça isso, né? Pelo contrário. Tudo aquilo que nós fazemos, vamos colher. E lá onde diz essas palavras de maldição, diz as consequências de atitudes e comportamentos que prejudicam, que maltratam, prejudicam a nós mesmos e os outros. Maldição, consequências de atos que desagradam a Deus. Porque agradar a Deus significa mostrar, praticar aquilo que você deseja fazer, aquilo que você deseja mostrar para Deus. Eu amo a Deus, então eu não vou fazer isso. Isso é agradar. Eu amo a minha esposa, eu não vou traí-la porque isso é maldição e desagrada, distrata, rouba, usurpa. Se algo que nós temos, você sabe, desagrada a Deus, então eu quero mudar. Nós precisamos mudar. E aqui nesse trecho da palavra, Jesus começa a descrever muitas áreas de pessoas. A primeira, do dever de orar. São frutos da nossa fé em Deus. Se a nossa fé e nosso amor de Deus requer orarmos, agradar a Deus requer orar, então eu tenho que orar. A minha busca, a minha oração me trará benefícios. É uma coisa diferente da outra. Se eu quero respostas de oração, busco a Deus e busco aquele que é capaz de me dar. E eu busco aquele que é capaz de me dar porque eu creio nele, porque eu quero agradar a ele também. E aqui diz a primeira parábola. São vários momentos aqui que Jesus está dizendo, nós vamos ler um pouco de cada um. Mas ele diz, nessa busca dessa mulher, nessa primeira parábola, ele diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Fala assim, eu sou escolhido em Cristo Jesus. Amém? As pessoas falam, se eu sou escolhido em Cristo Jesus, eu sou o queridinho do papai. Você escolhido em Cristo Jesus. É algo muito interessante isso. Talvez você já ouviu falar isso sobre predestinação. Eu sou escolhido, eu sou predestinado a algo bom. Não há predestinação para quem não está em Cristo Jesus. A predestinação descrita na Bíblia é que em Cristo Jesus você tem a oportunidade de ter uma vida de abundância, vida de paz, de alegria, através da porta chamada Cristo Jesus. Mas eu sou predestinado, eu nasci com aquilo. Não,
a Bíblia fala da sua escolha, da sua decisão. A sua escolha em Cristo Jesus te dá um destino de vida eterna. E ela tem que produzir frutos. Frutos dessa tua decisão. Por isso, aí ele começa a falar: encontrará fé na terra? Encontrarei fé na terra? E logo, Jesus conta uma parábola, no verso 9, fala de alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Nós mudamos o foco da vontade de agradar a Deus com a confiança naquilo que fazemos. Eu faço isso, eu sou correto. É isso que Jesus queria quebrar. A nossa confiança não está no fato de fazermos alguma coisa e que agradou a Deus. A nossa justiça está na obra de Cristo Jesus. Nós somos fracos, pecadores, e Jesus conta essa parábola de 2 homens. Um que se apresentou orgulhoso das suas atitudes. Nós só podemos nos olhar em Cristo Jesus. E ele diz que um outro que se apresentou ali humildemente, se humilhando, declarando as suas falhas, saiu justificado. Ele diz no verso 26, eu lhes digo que este homem, e não o outro, que se achava justo, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Por isso que a oração que diz no início aqui, ela tem muito a ver com isso. A oração nos traz de volta a nossa essência. A oração, ela revigora as palavras de Jesus. A oração, a busca em Deus, ela faz você ter consciência daquilo que você necessita mudar e aquilo que está desagradando a Deus. É um processo, é uma imersão na vontade de Deus. Eu gosto de ver documentários, assistir documentários, e estava vendo um documentário de uma família do Himalaia. Puxa vida, a gente às vezes busca tão pouco a Deus, e a gente põe tantos empecilhos, o tempo, nosso trabalho, e tantas coisas. Eu ia vir à igreja até, e essa família no Himalaia era interessante, 36 graus abaixo de zero. Buscar água era assim, muito difícil. Moram em tendas, no meio desse gelo terrível, né? E uma família ali, 9 pessoas, avós, pai, filhos, né? E ali, todos os dias, eles vão andando até um certo ponto onde tem um altar. Todos os dias, antes do café da manhã, vão lá, dão volta nesse altar orando e voltam. A 36 graus abaixo de zero. Eu falei, Deus, como que é interessante. Pessoas nos lugares mais remotos do mundo sabem da consciência de orar e buscar a Deus, de se humilhar diante de Deus, de se esforçar em buscar a Deus. Aí o outro documentário é de um rapaz no Afeganistão, num campo de refugiados. Todos os dias ele pegava lá o seu muçulmano, mas eles têm uma espécie de terço, né? Umas bolinhas, e ficam fazendo orações. Eu falei, puxa vida, por que as pessoas que não têm o nosso Deus buscam mais os seus deuses? Nós precisamos aprender a ter fé, agradar a Deus e buscar a Deus, porque há uma transformação necessária aqui dentro para termos a cada dia a vontade de Deus em nós. Por isso que ele fala nos versos seguintes, a partir do verso 15,
no verso 16, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Aleluia! Coloca a mão no seu coração e fala assim: ô coração, se torne como uma criança. Amém? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala: meu irmão, você tem que ser como uma criança. Amém? Aleluia. Hoje eu cheguei aqui na igreja, o Filipinho estava bravo lá atrás, porque ele, a best friend dele estava brincando com o Azaf. Mortal e Moel. Eu falei: que foi, filho? Eu estou bravo, né? Aí logo depois vi ele correndo aí, abraçando a best friend. É bom assim, fala assim pro senhor: seja igual o Filipinho, amém? Às vezes tem, aí fala assim: às vezes você me magoa, fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Mas eu te amo, amém? Vamos brincar junto. Amém? E depois fala a parábola do jovem rico. Olha só que interessante. O jovem rico chega com uma pergunta igual chegou a João Batista. Que farei, no verso 18, que farei então? Que farei para herdar a vida eterna? E ele dá a lista de tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas faltava uma coisa. Você pode imaginar uma pessoa: mas eu cumpro 9 mandamentos, só um que eu ainda estou meio fraquinho. Isso é ruim? A sua justificação não está no cumprir todos os mandamentos. A sua justificação está em crer em Cristo Jesus. E através desse crer, dessa fé, Ele vai te dar força para cumprir toda a vontade dEle. Isso não quer dizer que você vai deixar, Deus vai te deixar você fazer o que você quer, não. Tanto que Ele falou para aquele jovem: vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem. Dê aos pobres. E depois vem e ainda me siga. O nível de exigência de Deus para cada um de nós é diferente. É diferente. Para esse jovem, era algo que o ia levar para o inferno. A sua decisão podia ser 99% boa, mas 1% poderia levá-lo ao inferno, e Deus sabe disso. Às vezes nos agarramos e nos prendemos a algo que desagrada a Deus e destrói tudo aquilo que achamos que estamos sendo justificados. E aquilo que Deus te pede, aquilo que Deus, com grande amor, lhe pede: dá-me, faça isso, tome a decisão e eu vou mudar a sua história. E você vai me seguir, e seguir a Jesus é tão bom. Os discípulos, no verso 26, os discípulos ouviram isso e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Era a dúvida deles. Puxa vida, é muito difícil agradar a Deus. Mas Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Oh, aleluia. Aqui algumas versões falam de aborrecer. Aborrecer é amar menos. Essa é a versão correta. Você não pode amar mais as outras coisas do que amar a Deus. E quando amamos a Deus, nós queremos agradar de todo o coração, com toda a nossa força, com
todo o nosso ser. Amar com todo o nosso ser. Isso que Jesus disse também, aquele jovem falou, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E é isso que a primeira palavra nos mostra, uma mulher insistente, viúva, necessitada, mas insistiu até receber. Sabe, irmãos, tem 2 pontos muito importantes que estamos falando, da sua fé em crer em Cristo Jesus, mas também da sua busca e da sua vontade de agradar em todos os sentidos aquele que fez tudo por você. Você está recebendo e você vai receber muitas vezes mais ainda, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você crê, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para te dar vida e vida em abundância, e aquilo que Ele está fazendo é eterno, é para você e para mim, e o que é melhor, Ele se apressa em fazer. Mas está demorado, está demorando muito. Para Deus, nada é impossível, nada é impossível, e Ele se apressa, mesmo que pareça demorado, Ele se apressa em fazer aos seus escolhidos. Aleluia, amém. Você crê nisso? Amém. Erga sua mão bem alto. Fala assim: eu sou escolhido de Deus. Em Cristo Jesus eu sou escolhido de Deus, e Deus se apressa em fazer justiça aos seus escolhidos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fique de pé comigo. Amém. Glória a Deus. Não esqueçam então de fazer a inscrição para o curso de casais, renovar o seu cadastro. Ali o Dorivan também está ajudando ali com os cadastros. Rapidão, você passar ali e ver se está tudo certo, tá bom? Amém? Você crê nisso? A minha pergunta, e eu sempre vou fazer: o que me falta? O que devo fazer? Às vezes as perguntas que vêm ao meu coração: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual o seu plano para hoje? E quando eu saio para o meu trabalho, eu quero ficar atento à voz do Espírito, de uma atitude, de uma palavra, de um ato de amor, para que o nome de Deus seja glorificado. Feche teus olhos ainda antes de sairmos. Às vezes podemos achar como aquele jovem rico, que era muito. É muito, Deus. Ele saiu entristecido, porque talvez tinha feito muito esforço para construir todo aquele castelo que ele tinha. E quando Deus lhe pediu aquele castelo, ele saiu entristecido. Não construa castelos. Não construa coisas neste mundo. Mas faça de tudo para construir a tua vida espiritual. O reino de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar em nós fé quando o Senhor voltar. Oh Espírito Santo de Deus, que aquilo que o Senhor pede, Senhor, possamos reconhecer, possamos, Senhor Deus, transformar, porque o Senhor sabe muito bem aquilo que está agradando a Ti ou não. O Senhor sabe muito bem aquilo que está nos prendendo, que nos leva à maldição, ou à perdição, ou até à morte. O Senhor sabe muito bem, Senhor, aquilo que ainda cheira mal em nossos corações, Pai. Mas, Senhor Jesus, nós viemos nesse dia, Senhor, com fé em Ti, Senhor, nos humilhando, sim, Pai, e reconhecemos que precisamos muito de Ti, Senhor,
para que essas pedras sejam removidas, Senhor, e saia, sim, a vida de Deus, Pai. Oh Deus, a vida em abundância. Senhor Jesus, que nós possamos ser transformados como crianças, Senhor, diante de Ti, Senhor. Oh Deus, e sermos encontrados puros, Pai. Oh Deus, como instrumentos vivos, Pai, para ser usado e levado pelo vento do Seu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra. Sopra, Senhor, o vento do Teu Espírito em nossos corações, na nossa mente, nas nossas atitudes. Sopra, Espírito Santo. Oh, remove, Senhor, aquilo que te desagrada, Senhor. E possamos ser, sim, Pai, oh Deus, achados, sempre dispostos, Senhor, a deixar aquilo que nos impede, para deixar atrás aquilo que nos prende, Deus, e te servir, te seguir, Pai. Oh Deus, sempre enxergando a Ti, Senhor, e caminhando, Pai, caminhando em confiança, caminhando em obediência, oh, caminhando em fé, porque é o melhor para nós, é o melhor para nós. Diga ao seu coração, é o melhor para mim, é o melhor para mim seguir a Jesus, é o melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Meu descanso em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia. Irmãos,